Olá, pessoal. Vamos então terminar agora a aula sobre estrutura de repetição. Esse último vídeo vai ser mais curto, porque só ficou faltando falar sobre dois comandos que podem ser usados na estrutura de repetição, que são o break e o continue. Vamos tentar entender para que servem esses dois comandos aqui, break e continue. Eles são úteis, nem sempre vocês vão utilizá-los, mas é bom conhecer. O primeiro, break significa parar, né, ou quebrar. Então, ele serve para parar o laço, em qualquer lugar, dentro do laço de repetição, não importa qual laço, pode ser o laço while ou for. Se você colocar esse comando break assim que o computador executar essa linha de código, ele sai do laço. Simples assim. Executou o comando break, ele sai do laço. E para que serve o continue? Bom, antes de eu falar do continue, para não confundir, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo do break. Se eu colocar o break, por exemplo, aqui na primeira linha do meu for, quando for rodar esse for, ele vai iniciar a variável, verificar que a condição é verdadeira e vai encontrar o break. Encontrou o break, acabou o laço, saiu, continua rodando o programa. Por isso que geralmente não faz sentido a gente colocar o break logo aqui no começo do meu laço de repetição. Só faz sentido usar o break dentro de uma condição, porque senão eu nem precisaria do laço, né? Ele sempre iria rodar só uma vez por causa do break. Nesse caso, o que eu coloquei aqui de condição? Quando o x for 5. Se o x for 5, saia do laço. Break. O que esse programa aqui vai fazer? O x começa valendo 1. Legal. 1 não é 5. Ele imprime 1 na tela e pula uma linha. Aí ele roda a atualização. X vale 2. De novo, 2 não é 5, imprime o 2. O 3, o 4, até que de repente o valor de x vira 5. 5 ainda é menor ou igual a 10. Então ele entra no laço. 5 é igual a 5, break, ele sai. Então o que vai ser impresso na tela? 1, 2, 3 e 4, porque quando foi 5 ele saiu do laço. Se não tivesse esse break aqui, ó, esse laço ia continuar até o 10, porque ia ser até 10 menor ou igual a 10, então ia também imprimir o 10. Aí quando x valesse 11, como 11 é maior que 10, ele sairia do laço. Então eu imprimiria do 1 ao 10, mas aqui eu terminei o laço antes. Terminei e coloquei essa condição, eu poderia colocar qualquer condição. Geralmente a gente usa então o break quando ficar muito complicado deixar a condição aqui do for, ou se for do while também. Vai ficar muito complicado colocar uma condição. Nesses exemplos que eu dei, são condições muito simples, mas podem ter programas muito mais complicados, que têm muitas condições para ficar rodando o laço de repetição, e vai ficar muito difícil deixar todas elas aqui. Inclusive, pode ser que você queira que rode só metade aqui do laço e pare na metade, não rode a outra. Então, assim, você coloca o break aqui na metade do laço. Eu vou rodar esse comando para a gente ver na prática. Então, está aqui o exemplo. Se eu executar, ó, ele imprime 1, 2, 3, 4. Por quê? Por causa desse break. Eu vou comentar. Ó. Agora virou um comentário, é simplesmente ignorado pelo computador isso daqui. Então, quando x for igual a 5, ele entra no if, mas não tem nada. Então, não faz diferença, né? Não tem mais nada dentro do if. Sem o break, ó, ele rodou do 1 ao 10. Então, para isso que serve o break. O último comando para vocês aprenderem é o continue, que significa continuar. E o que o continuar vai fazer? Ele vai passar para o próximo ciclo do meu laço. Então, vamos dar uma olhada. Toda vez que tiver um comando continuar, se o computador rodar esse comando aqui, o continue, o que ele faz? Ele termina de rodar esse laço, só que ele volta aqui para a primeira linha.
Então, o que que ele vai fazer nesse caso? Ele vai rodar a atualização e a comparação, ou seja, é o próximo ciclo. Ele não continua rodando o resto dos comandos, ele passa para o próximo ciclo, atualiza e verifica a condição e roda de novo. Então, é isso que o continue faz. É diferente do break. O break sai do laço. O continue não sai. Ele vai para o próximo. Então, nesse exemplo aqui, e o continue também só faz sentido ser usado dentro de uma condição, né? Por exemplo, x é 1, x menor ou igual a 10, x mais mais. A mesma coisa do outro laço. Ele imprimiria do 1 ao 10, se não tivesse esse contínuo aqui, né? Porque aqui está imprimindo na tela o número, pulo uma linha, imprimiria do 1 ao 10. Só que o que eu fiz aqui, ó? Se o x for divisível por 3, continue. Então, por exemplo, 1. 1 não vai ser. Imprimiu. 2. Não é. Imprimiu. X é 3. Opa, 3 é divisível por 3. O que que faz? Próximo ciclo. Volta para cá. Então, opa, não foi impresso o 3. Não foi impresso, não chegou nesse printf. Porque como ele entrou nesse if, tinha um contínuo, ele já vem para a atualização. E se fosse um while, ele iria para a condição do while, né? Ou seja, ele vem para essa linha aqui, né? Não importa se é while, se é for. E aí é 4. Ah, beleza, 4 não é divisível. Imprime o 4, imprime o 5, aí chegou no 6. Opa, 6 é divisível? Não vou imprimir. Ele vai para o próximo. Aí imprime o 7, o 8, o 9, ele não imprime. Imprime o 10, aí quando o x é 11, condição falsa, saiu do laço. Vamos dar uma olhada rodando, então. Está aqui o programa. Se eu rodar ele, ele me imprimiu o 1, 2, opa, não teve 3. 4, 5, não teve o 6. 7, 8, não teve o 9. 10. Então, é isso que o programa fez. Ele passou para a próxima iteração, para o próximo ciclo do laço aqui. Ou, se preferir, ele voltou para essa linha, para a primeira linha do laço. É isso que esse comando faz. Bom, de laço de repetição, era isso que foi passado, né? Façam os exercícios da lista de exercícios. Provavelmente vão ter exercícios mais difíceis, que na próxima aula, se vocês quiserem, eu ajudo vocês a resolverem. Vocês podem enviar dúvidas. Na próxima aula, a gente vai ter aula ao vivo. Estudem bastante, porque já já vai chegar a prova também, né? E dessa aula é isso daí. Até mais, gente.